gente, eu falei para vocês do Join Psis, o nosso evento de psicologia social em junho. Eu já falei sobre ele ou não? Deixa eu abrir aqui. Ah, sim, já. Eu sou que nem o Silvio Santos, só tenho história antiga. Então tá confirmado. Vai ser entre o dia 7 e 11 de junho. Nesse momento a gente está fazendo o website do evento enfim, vários pesquisadores de peso aqui da América Latina, da Argentina, do Chile, do México, da Colômbia, do Uruguai, da Espanha, e vai ter também gente dos Estados Unidos e do Canadá, talvez da Finlândia. Enfim, ainda há alguns nomes confirmando. Enfim, acho que a gente tem que ser humilde, né? Mas o objetivo é ser o maior evento de psicologia social da América Latina e que nós consigamos todos os anos emplacar aí, né? Trazer grandes nomes, trazer grandes pesquisas, trazer aportes, né? Para dar ao nosso corpo aqui de alunos, ao nosso corpo discente, e também aqui a outros estudantes e profissionais no Brasil, um intercâmbio mais direto, né, com o que acontece lá fora, da mesma forma que eles podem ter também um intercâmbio conosco. Eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar só um pouquinho para vocês do quem vai estar, né, no evento. Enfim, eu tô super empolgado, para dizer bem a verdade. Bom, o evento já tem até logo. Olha que chique, gente. Jornada Internacional de Psicologia Social, a Join Psis. Vai ser, no mesmo dia, a gente vai lançar a nossa revista também, Revista Ibero-Americana de Psicologia, que essa semana já abre, já para receber os artigos. E, enfim, vamos ter o professor, o meu orientador desde 2011, foi meu orientador no doutorado, agora no pós-doc, José Luiz Speroni, grande formação, doutor em ciência política, mestre em psicanálise, general do Exército nos Estados Unidos, professor na Universidade de Ciências Empresariais, na UCES, e também na Kennedy. Meu colega de pesquisa, Pablo Tagore Palma Souza, é licenciado em Psicologia Social pela Universidade de Talca, mestre em Psicologia Social, também pela Talca, é professor da Talca, e hoje ele está dando aula também na Autônoma do Chile. A Maria Helena Darahug, eu sempre tenho dificuldade de falar o nome dela, é doutora também em Psicologia Social, ela é mestre em Criminalística, ela é da área de perícia forense. Meu grande amigo Diego Monastério, também doutor em Psicologia Social pela Kennedy, especialista, mestre em Comunicação pela Metodista aqui de São Paulo, especialista em Educação pela Universidade Hebraica de Jerusalém e professor da UNLAM. A Ivete, aqui do Brasil, doutora também em Psicologia Social, trabalha com mediação de conflitos. Minha orientanda de doutoranda Ana Paula Martinez, é psicóloga judiciária do TJ de São Paulo, faz um trabalho muito interessante com crianças de abrigo. Alberto Rodrigues Blanco, doutor em Psicologia Social, ele é o coordenador, né, atualmente do pós-doc, já orientou mais de 40 teses de doutorado. Meu colega de pesquisa, Thales Viana Coutinho, doutorando em Medicina Molecular pela UFMG, desenvolve várias pesquisas empíricas. Nosso orientador, Aislan José Oliveira, doutorando, né, em Psicologia da Saúde, trabalha com dependência química. Eu, daqui do Brasil também, Sônia Graça Pussi Medina, doutora também pela Kennedy em Psicologia Social, professora da PUC e coordenadora, presidente da Associação Psicanalítica do município do Rio de Janeiro. Esse cara aqui é fera, Héctor Sevilha, doutor
doutora em filosofia pela Universidade Ibero-Americana do México, é professor da Universidade de Guadalajara e também do Centro Universitário de Los Valles. É um hoje, dos filósofos mais importantes aqui da América Latina. Gustavo Villamizar é alguém aí com muita experiência dentro da área da educação, doutor em educação, mestre em educação também de crianças, e vai apresentar um trabalho junto com a filha dele, que também é doutora, né? Meu colega, doutor Guilherme Ractivicius, ele é engenheiro laboral, doutor em psicologia social, mestre em administração de empresas, enfim, traz apontamentos incríveis aí de intersecções de filosofia e psicologia social. Minha colega aqui do Brasil, Flávia Cristina Guimarães Paiva, oficial do Judiciário lá de Minas Gerais, doutoranda lá da Kennedy, enfim, bastante experiência na área de psicologia jurídica, e outros nomes ainda vão confirmar mais para frente, né? E só para ter um gosto, né, do que vai ser o nosso evento de maneira geral. Deixa eu cortar para mim. E hoje a gente começa a falar de um tema que eu gosto bastante, que são as atitudes. Aqui no Brasil, a gente tende a confundir atitude com comportamento. Quando você fala para alguém, por exemplo, não curti a sua atitude, geralmente, na verdade, você está falando que não gostou do comportamento da pessoa. Atitudes e comportamentos não são a mesma coisa, e a gente pode dizer, o primeiro ponto que eu trago é o seguinte: a psicologia social, o primeiro objeto de pesquisa da psicologia social foi justamente aquilo que se entende como atitude. Vou compartilhar a tela para explicar um pouco melhor pelo slide. Então, o primeiro ponto que a gente pode dizer é o seguinte: atitude e comportamento, eles integram a vida do sujeito. São duas dimensões, mas são duas dimensões que não se confundem, são duas dimensões diferentes. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer é que a atitude é uma predisposição, ou seja, uma inclinação que pode ser favorável ou desfavorável relativa a objetos sociais. Por exemplo, música. Tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de samba, tem gente que gosta de rap. Esse gostar é uma atitude predisposicional. Entendem isso? Por exemplo, se você já é uma pessoa que gosta de rock e vai ouvir uma nova banda de rock, é mais provável que você goste mais daquela banda do que alguém, por exemplo, que é habituado a ouvir pagode, música clássica, música eletrônica. Claro que aqui eu citei um único objeto social, né? No caso, a música, mas pode ser qualquer outro objeto social, como, por exemplo, tendências políticas e ideológicas, ou ainda marca, ou ainda ou mesmo aqui, né, na psicologia, uma inclinação em relação a uma abordagem, né? Então, a gente pode dizer que a atitude é uma tendência relativamente estável, ou seja, relativamente por quê? Porque as atitudes, elas mudam também ao longo da vida, mas elas mudam, geralmente, dificilmente de maneira abrupta, né? Ela tende a seguir um curso, perdão, um curso linear. Bom, e as atitudes não são diretamente observáveis, elas inferem-se aos comportamentos. Deixa eu voltar aqui. O que isso quer dizer? Diferente, por exemplo, de um médico que pode olhar um eletrocardiograma, que pode olhar um hemograma, que pode, sei lá, fazer uma contagem de glóbulos brancos, enfim, estou aqui falando qualquer coisa, mas a medida de atitude, ela não é tão bem definida assim. Ou seja, hoje, a psicologia social, aliás, um psicólogo social da década de 60, chamado Alan Wicker, percebeu o seguinte: que há uma grande discrepância entre as atitudes que as pessoas relatam e o comportamento que elas adotam. Por exemplo, em estudantes universitários, você aplica um questionário para eles,
sobre qual é a opinião que eles têm acerca de trapaça. E todos eles, a maior parte deles, falam: não, trapaça é ruim, não curto trapaça, trapaça sai para lá. Mas quando você aplica um jogo, um jogo comportamental, que a trapaça pode ser um dos elementos, a maior parte adota o comportamento de trapaça. Sabe aquela coisa do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Isso não quer dizer que as atitudes elas não sejam uma medida interessante de análise, ao contrário, é ainda a maior medida de análise. Mas a gente tem que entender o seguinte: existe, como a gente viu na aula passada sobre selfie, algo que nós chamamos de autoapresentação, ou seja, a gente busca mostrar o melhor de nós para os mundos sociais, mesmo que seja através de um questionário. Ou seja, muitas vezes nós ajustamos as atitudes que nós relatamos para agradar mais ao próximo. Isso não quer dizer que isso é verdade, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine, por exemplo, que nós vamos fazer na Uniandrade uma pesquisa sobre racismo. E você faz uma pergunta bem objetiva: o quanto racista você é? Eu imagino que se a gente colocar uma escala Likert, né, de 0, nada racista, a 7, né, ultra racista, a maioria vai responder 0, né? Mesmo que o indivíduo ele seja racista de fato. Então, hoje, a psicologia e outras ciências sociais trabalham com outras formas de se medir as atitudes das pessoas, que não apenas o autorrelato delas, não apenas o que elas acham, né? Por exemplo, existe um teste chamado teste de atitudes implícitas, que busca, através de sinais de microexpressões faciais, aferir as atitudes do indivíduo em relação a algo. Então, aqui você tem um computador, esse computador é programado com algoritmo com uma inteligência artificial, a fim de identificar padrões. E, por exemplo, nessa questão do racismo, você vai colocando rostos ali, né, de pessoas brancas. E você coloca um rosto de um asiático, um rosto de um negro, um rosto de um indígena, enfim, você mede a microexpressões, como, por exemplo, uma microcareta, um micro sorriso, um franzir da testa. Esse tipo de análise tende a ser muito assertiva, extremamente assertiva. Ou seja, talvez o problema não seja exatamente as atitudes em si, mas o modo como nós medimos as atitudes. Um outro exemplo que eu dou é um pesquisador que eu gosto muito, aliás, foi quem me inspirou a fazer a minha tese de doutorado, e é a metodologia de pesquisa que eu uso até hoje, porque eu estudo grandes populações, né? Eu não me interesso muito pelo indivíduo, eu me interesso pelas grandes populações. Enfim, esse cara chama Step Davidovits, ele trabalha atualmente no New York Times, é um cientista de dados, e ele tinha uma seguinte pergunta: será que o racismo interfere nas eleições norte-americanas? Eu acho que, como vocês bem sabem, os americanos eles são ultra racistas, né? Não digo os americanos no agregado, né, num todo, mas se nós compararmos, né, a média populacional americana com outras médias populacionais, como, por exemplo, brasileira, europeia, nós vamos ver um traço de racismo diferenciado na cultura norte-americana, que evidentemente vai derivar de fatores históricos, né? A Guerra da Secessão, etc, etc. Foge do diapasão a gente esmiuçar todos esses fatores. Inclusive, lá também os negros vão ser também uma minoria racial quantitativa, de fato. Mas, enfim, inicialmente, os estudos não apontavam nada, porque você perguntava para o indivíduo o quanto racista ele era, ele falava que era nada, por mais que ele fosse, sei lá, membro da Ku Klux Klan, e você não conseguia ver uma relação causal entre em quem ele votava e essa atitude. Então, o Step Davidovits ele desenvolveu um experimento com uma ferramenta que eu uso chamada Google Trends. O Google Trends mostra a distribuição no espaço e no tempo das buscas na internet que as pessoas fazem. Então, hoje, por exemplo, se vocês escreverem psicologia, Thiago Pérez, qualquer coisa no Google, ele vai registrar isso, ele vai registrar
a hora que você fez a busca e o local que você fez a busca, né? E o Google Trends, ele mostra isso, mas num agregado populacional. E ele fez o seguinte, ele procurou um termo específico, nigger, né, que é um termo pejorativo para negros nos Estados Unidos, e um outro termo chamado nigger jokes, né, que seriam piadas de negro. A partir disso, ele fez uma métrica por estado americano, nos 50 estados americanos, da proporção como cada estado buscou esses termos e comparou com a votação da primeira eleição do Barack Obama. E olha que interessante, gente. Aqui, né, pela estatística, ele conseguiu aferir que o fator racismo fez o Obama perder, em média, 8% dos votos. Isso é um experimento sofisticadíssimo, barato, para falar a verdade, porque qualquer um pode fazer na própria casa, e diz muito mais do que uma pesquisa de opinião do Ibope, né, caríssima, que você faz no Brasil inteiro, de maneira geral. Então, voltando aqui para o nosso slide, a gente pode dizer que as atitudes, elas não são diretamente observáveis, né? Elas inferem-se em comportamentos. Então, as atitudes, elas não são muito importante dizer, elas não são características indiciocráticas ou estáveis, nem tampouco nascem num vazio social. Ao contrário, elas são fruto da interação social, de processos de comparação. Lembra que a gente falou de comparação social na aula passada? De identificação com grupos de referência, com outros grupos funcionais que você faz parte, né, da sua família, do seu emprego, diferenciações sociais, ou seja, fatores distintos e distintivos que vão te diferenciar, né, dos outros, e as atitudes, elas nos permitem situar a nossa opinião face a outros num determinado momento. Então, por exemplo, imagine aquela pesquisa que vocês responderam ano passado acerca da vacina e também do comportamento de isolamento social. Alguns, por exemplo, se mostraram, dentro da nossa pesquisa, extremamente desfavoráveis à vacina. E quando nós cruzamos os resultados, nós descobrimos algumas coisas. Primeiro, quanto mais medo da Covid, isso é o meu resultado aqui, já estou dando uma prévia aqui, né? Quanto mais medo da Covid o indivíduo demonstra ter, maior é a inclinação dele em querer tomar a vacina, ou seja, o imediatismo em relação à vacina, e mais ele percebe aquelas 3 vacinas que tinha na pesquisa como positiva. Pfizer, a da AstraZeneca, né, da Universidade de Oxford, e também a Coronavac do laboratório Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Uma outra medida que a gente achou bem interessante também, o espectro político. Essa era uma questão também. Era uma escala Likert, né? No 0 era extrema esquerda e o 7 era extrema direita. A medida aqui, ela deu extremamente equivalente. Quanto mais o indivíduo, aqui na amostra, era de esquerda, mais medo ele demonstrava da Covid e mais ele estava propenso a tomar a vacina. Agora, quanto mais ele estava perto da direita, menos medo ele tinha em relação à Covid e menos propenso ele estava também em tomar a vacina. Isso é muito interessante, porque pode explicar muitos dos comportamentos da nossa sociedade atual, não apenas em relação à vacina, mas também em relação à adoção de medidas de isolamento e distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, etc., etc., pode ter uma correlação muito forte com o espectro político, e nesse caso, o espectro político vai interferir na formação de atitude. Olha que interessante. Eu, pelo menos, achei muito interessante quando eu vi o resultado, né, de maneira geral. A gente está formatando ainda, não é algo simples, né? Então, as atitudes, elas vão se referir muito a experiências subjetivas. Elas vão expressar o posicionamento de um indivíduo ou de um grupo construído a partir de sua história e, portanto, possuem um caráter
aprendido, né? Esse é um ponto fundamental. Então, por exemplo, um gosto musical, como eu falei, vai se relacionar fortemente à história de vida de um indivíduo, né? Ou ainda a atitude que ele tem em relação ao consumo de drogas, ou ainda a liberdade sexual, a liberdade política. Nada disso surge do nada, ao contrário, surgem de interações complexas, né? As medidas atitudinais, elas são, em geral, muito complexas. Então, cada atitude, ela é, em si, uma medida avaliativa, ou seja, exemplos, assim, né? Positivo ou negativo, gosto ou não gosto, concordo, discordo. Por exemplo, eu falo aqui algo, né? Ou vocês acham que o Brasil deveria adotar um lockdown nacional, né, a fim de conter o contágio do novo coronavírus? Discordo, concordo. Isso é uma atitude. Vocês acham que seria positivo ou negativo que o governo oferecesse um auxílio emergencial enquanto durasse a pandemia do novo coronavírus? Positivo, negativo. Isso é uma atitude, né? Agora, a gente pode dizer o seguinte, que não existe uma correspondência simples e perfeita entre uma atitude e comportamento, né? Como eu disse aqui, né? Como foi no caso lá dos meninos lá de Yale, né? Quando você aplica o questionário sobre trapaça, todos falam que não curtem trapaça. Agora, quando é para trapacear na vida real, eles trapaçam, né? Então, a gente pode dizer que, primeiro, o comportamento não é somente um produto das atitudes, mas igualmente da situação imediata. Por exemplo, quando teve o atentado das Torres Gêmeas, lembram disso, gente? Do 11 de setembro. Isso mobilizou a opinião pública americana, né? Afinal, morreram 3 mil pessoas em um único dia. Aliás, esse é até um negócio interessante, né, Paz? Morreu 3 mil pessoas em um único dia. Ontem, morreu 2.300 pessoas em um único dia. Só de Covid. Anteontem, também morreu um número equivalente. E a sensibilização não foi a mesma do atentado das Torres Gêmeas. Olha que interessante, né? Enfim, mas aqui, né? Qual o ponto que eu queria chegar? Após os atentados, George Bush já iniciou uma medida para invadir o Oriente Médio, né? Para iniciar a guerra ao terror, e muitos dos parlamentares que eram contrários, ou seja, a atitude dele interna era contrário à guerra ao terror. Contudo, eles votaram sim, né, em relação à guerra ao terror por conta da situação imediata, porque eles tinham medo do efeito deles votarem não, de como isso iria se refletir na população de maneira geral. Ou seja, a atitude é parte. Você pode concordar com algo, você pode discordar de algo, mas o seu comportamento, em parte, ele vai refletir a situação. Como nós vimos isso, por exemplo, quando nós estudamos os estudos sobre conformidade, né? O indivíduo, lá no estudo do Solomon Asch, ele via na cara dele as linhas, ele formava uma atitude, né? Ou seja, aquela linha é a menor, mas para acompanhar o grupo, ele votava contra, né? Ou mesmo no experimento do Stanley Milgram, o indivíduo, com certeza, né? Se a gente perguntasse antes do estudo para ele, você é a favor de torturar pessoas até a morte? Eu creio que ele ia dizer não, né? A atitude dele é negativa em relação a isso. Mas o poder situacional levou 65% dos indivíduos no estudo do Milgram a levarem o choque até o fim. Então, a atitude, ela é apenas parte do jogo. Uma parte muito significativa do jogo, mas é apenas parte do jogo. Ela não é o comportamento como um todo. E dois, as atitudes relativas a uma situação, elas são muitas vezes múltiplas, ou seja, às vezes o indivíduo ele não sustenta uma única atitude. Por exemplo, eu sou a favor de apoiar os meus amigos de turma. Mas aquele ali é um idiota. Aquele outro, eu não curto. Aquele outro, entende? Então, você não vai ter uma atitude em relação ao agregado, né? Mas sim uma somatória de atitudes diferentes
dentro de uma situação, e isso, consequentemente, vai se refletir dentro do comportamento, né? Como essa pergunta que eu falei, atitude em relação a ajudar um colega de turma. Aí você fala, não, beleza, curto, né? Aí chega aquele que você sabe que é um idiota, que é oportunista, aí você fala, não, esse eu não vou ajudar. Aí chega aquele outro que é gente boa, ou aquele outro que você acha mais bonito, mais bacana, tal, né? Bom, as atitudes, elas vão ter três funções. Uma primeira função é a função motivacional. Nós precisamos, antes de tudo, satisfazer necessidades psicológicas, ou seja, de adaptação, que vão se relacionar com gratificação, com a defesa, com a proteção do eu e também com a expressão dos valores, né? O sentido de identidade, o self. Esse é o que nós chamamos de triângulo motivacional. O segundo escopo é o escopo cognitivo. As atitudes, elas fornecem padrões, olha aqui, ó, padrões e pontos de referência, né? Padrões e pontos de referência. O que é padrão e ponto de referência dentro da teoria cognitiva? É um atalho cognitivo. É o que nós chamamos aqui de um esquema cognitivo. Isso evita que o seu cérebro gaste energia demais pensando isoladamente em situações. Se você, por exemplo, politicamente se identifica mais com o espectro político da extrema-direita ultraconservadora, né, que atualmente se encontra no poder, né, no Brasil. Isso já vai fazer com que você apoie de maneira automática uma série de medidas, uma série de ações, uma série de temas que convergem com aquele ponto de vista, entende? Isso te poupa tempo, né, na tomada de decisão cotidiana, na reflexão cotidiana, e, no geral, o nosso pensamento ele é estruturado dessa forma. A gente não pensa no agregado de maneira geral, nós pensamos por meio de atalhos cognitivos de maneira geral. E também, aqui entra também o escopo social, né? Nesse caso, as influências da posição dos outros na formação das atitudes em respectivas funções dos grupos sociais, ou seja, em cada um dos grupos sociais ao qual nós estamos inseridos, a família, escola, grupos de pares, o meio vai exercer formação, influência nas nossas atitudes, né? Um exemplo interessante, aliás, uma reviravolta em psicologia social se deu ainda na década de 50, mostrou o seguinte, que entre adolescentes, a influência dos pares, ou seja, dos amigos, na formação das atitudes, é muito mais significativa do que a influência da família. Olha que interessante, gente. Olha que interessante, ou seja, e eu vejo isso, né, para falar a verdade, né, os filhos adolescentes dos meus amigos, eles parecem mais os amigos deles do que os pais deles, né? Isso é o efeito, né, em relação à formação das atitudes, né? Então, aqui, basicamente, né, as atitudes elas vão ter um componente cognitivo, ou seja, as ideias, as crenças, as percepções, ideias, valores e percepções. Ideias é aquilo que, como a gente viu lá na disciplina de teorias histórico-críticas, é aquilo que a gente concebe dentro do nosso universo de possibilidade. Afetivo diz respeito a um sistema, né, de valores, né, como você se identifica em relação a algo, e comportamentais é o conjunto, né, de respostas em relação ao objeto em específico. Gente, eu estou falando que nem uma metralhadora aqui. Qualquer coisa, gente, se tiver confuso, podem me interromper, por favor. Um exemplo aqui, um preditor de atitude, né? O quanto, né, o indivíduo é favorável em relação ao álcool, né? Por exemplo, existem indivíduos que, por razão religiosa, por exemplo, eu tenho muitos amigos islâmicos, são totalmente desfavoráveis a álcool. E outros, por exemplo, são mais favoráveis, né? Eu tenho, por exemplo, colegas meus que são cervejeiros, né? Aliás, até eu já cheguei a fabricar cerveja com os colegas, né? Então, aqui a gente faz um escopo. Se o indivíduo é
pouco favorável, né, em relação ao álcool, a atitude dele é contrária ao álcool, é menos provável que ele venha experimentar o álcool e, consequentemente, é menos provável que ele se torne um usuário de álcool. Da mesma forma, o contrário, se ele é muito favorável ao álcool, a experimentação tende a ser mais constante e, consequentemente, ele tende a ser mais facilmente usuário de álcool. Aliás, a formação da atitude ela tem a ver com a própria experiência. Boa parte desses colegas que eu falei que são muçulmanos, eles nunca experimentaram álcool. Consequentemente, a fonte da formação das atitudes é as normas subjetivas do grupo social ao qual eles fazem parte, que é a comunidade muçulmana, que é contrário ao álcool, né? Consequentemente, a atitude tende a ser baixa e ele não se torna um usuário de álcool, né? Agora, dependendo do grupo social ao qual você está inserido, a experimentação de álcool é não só um ritual de iniciação, mas muitas vezes uma conditio sine qua non para você fazer parte, né, do grupo de maneira geral, né? Então, quando você percebe que a norma subjetiva, né, é favorável ao álcool, você experimenta o álcool, a atitude em relação ao álcool se torna positiva, isso te torna mais facilmente um usuário de álcool, né? Aqui eu não estou dizendo o nível, né? Se é um alcoolismo patológico, né? Ou se é uma medida apenas recreativa, né? Mas sim o uso, né, de álcool de maneira geral. Então a gente pode dizer o seguinte, que existem três situações aonde as atitudes elas podem prever o nosso comportamento de maneira geral. Primeiro, aonde outras influências sociais são minimizadas. Como eu disse aqui, é o exemplo do Congresso norte-americano. A maior parte era contra a invasão do Iraque, porém, frente à pressão da opinião pública, a maior parte votou favorável, né, à invasão do Iraque. Agora, se o voto fosse totalmente secreto, por exemplo, e se não fosse uma situação onde eles estivessem sob o holofote da mídia, provavelmente o comportamento ia ficar mais aderente em relação às atitudes de maneira geral. Né? Um outro exemplo, vamos imaginar um adolescente, um jovem adolescente que tem atitudes favoráveis em relação ao uso de cannabis. Se ele está com os amigos dele, que têm atitudes também parecidas, ele faz o uso de cannabis numa boa. Agora, vamos supor que ele está em casa, prestes a usar cannabis, e chega o pai, e chega o avô, e chega o tio, que é pastor evangélico. Aí existem outras influências sociais que vão blindar esse comportamento, e mesmo ele sendo favorável ao uso de cannabis, é muito provável que ele não use, pelo menos naquele momento. Ficou claro? B. Uma segunda circunstância é quando a atitude corresponde muito bem ao comportamento previsto, como é o caso, por exemplo, dos estudos eleitorais. Nos estudos eleitorais é muito claro, as inclinações político-ideológicas, elas tornam o indivíduo mais inclinados a apoiar ou desapoiar um determinado candidato ou ainda determinadas plataformas de maneira geral. Por exemplo, eu fiz um trabalho sobre isso com a minha esposa há alguns anos atrás, o que nós chamamos aqui de política de audiência, ou seja, que são temas assim politicamente simples de legislar, mas que mexem com a opinião do povo, como, por exemplo, legalização de cannabis, a relação de casamento homoafetivo e também de aborto. A inclinação ideológica é muito forte. E vai, dependendo da posição que o indivíduo tiver no espectro político, ele vai ser mais favorável ou desfavorável em relação a essas pautas, né? E o terceiro ponto é quando a atitude ela é potente, né? Porque uma coisa é você fazer parte de um espectro ideológico, outra coisa é você, por exemplo, ser convicto daquilo, né? Como, por exemplo, uma religião. No Brasil, existem muitos católicos não praticantes. Um católico praticante, ele não tem uma atitude tão potente em relação à religião católica do que um católico
praticante. Entende isso? Então, consequentemente, aquele que é praticante, ele vai ter uma atitude, um comportamento mais aderente, né, um ao outro de maneira geral, se a gente for pensar em perspectiva causal. Um outro ponto interessante. Deixa eu cortar aqui. Muitas atitudes morais que nós não concordamos, nós tendemos a justificar de maneira geral como ações corretas, né? Aliás, aqui eu trago um psicólogo social muito polêmico, a gente vai falar mais sobre ele no segundo bimestre, que é o Philip Zimbardo, que ele vai falar sobre algo chamado o efeito Lúcifer. Ele fez um estudo muito famoso na prisão de Stanford, ele colocou lá estudantes, alguns como policiais, alguns fazendo o papel de prisioneiros, para ver o que acontecia, né? Será que as pessoas boas se tornariam pessoas ruins? E de fato se tornaram, né? O Philip Zimbardo hoje ele faz assessoria, ele faz consultoria, né? Uma série de sistemas de segurança, e algo que ele trabalhou de perto, que ele investigou, foram os crimes contra a dignidade humana, né? Nas prisões de Guantánamo, onde as pessoas eram torturadas das formas mais impensáveis possíveis. Eu até pensei em colocar algumas fotos aqui, mas, gente, né, sexta-feira de manhã, véspera do aniversário do professor, eu resolvi poupar vocês disso, né? Então, o que ele percebeu é o seguinte, é a forma como as pessoas explicavam aquilo, porque ele conversou com os torturadores, né? Os torturadores, a maioria disse o seguinte, fala, o que eu fiz não foi tão bacana, mas eram pessoas ruins. E, aliás, o motivo era muito bom, né? Graças à minha ação, a gente possivelmente evitou ataques terroristas. Ou seja, as pessoas, mesmo, né, em situações que elas sabem que elas estão erradas, elas acabam justificando as nossas ações, e isso nós chamamos na psicologia social, de hipocrisia moral. Um ponto interessante, deixa eu voltar aqui um pouco para mim. Gente, vocês estão bem quietos hoje, qualquer coisa vocês me gritem aqui, tá legal? Ok. Bom, existe algo dentro dessa seara, quando nós falamos aqui da relação entre atitude e comportamento, que é o comportamento planejado, que vai envolver três coisas: a atitude do indivíduo, ok? As normas subjetivas, ou seja, aquilo que o grupo, que o indivíduo percebe, né, que é o hegemônico dentro do grupo, e o controle percebido, que foi algo que a gente falou na aula passada. Lembra que a gente falou na aula passada que existem dois locos de controle percebido. O controle percebido externo, ou seja, não tenho controle sobre minha própria vida, minhas próprias ações, e o locus interno. Vamos imaginar uma situação. O que leva, por exemplo, alguém a começar a fazer corrida na rua, sabe? A um belo dia, e eu sempre costumo dizer, sabe aquela vontade que o pessoal fala, gente, eu me senti mal que hoje eu não fiz esporte, né? Fico doido para fazer. Nunca tive essa vontade, nunca tive. Agora, vamos supor que o indivíduo ele começa a correr na rua, do nada. Aqui, como a gente pode explicar isso dentro da teoria do comportamento planejado? Primeiro, qual que é a atitude que o indivíduo tem em relação àquilo? Então, vamos imaginar. Eu sou a favor de atividade física. Eu acho massa quem faz atividade física. Aqui já tem uma atitude. Segundo, a norma subjetiva. Ele olha para a rua e percebe que todo mundo está correndo. Ou seja, os meus vizinhos correm, né? Esse é o padrão aqui nessa região. E o terceiro é o controle percebido, né? Se ele tem um locus interno, ou seja, autodeterminação, é muito provável que essas três coisas, né? A atitude, a norma subjetiva e o locus interno de controle se convertem em um comportamento que é correr na rua. Entenderam essa lógica? Professor, Diga lá. seria como a influência. Isso. Fale mais sobre isso. Nem comece.
Começa que eu tô tentando entender essa metralhadora aí que você tá soltando. Por exemplo, Renata, você é favorável em relação a tatuagens? Sim, eu trabalho com isso. Não, mas aí você já adiantou. Então você é favorável em relação a tatuagens. No seu meio, existem pessoas Porém, que. não sou favorável que menores de idade ou que não tenham uma certa maturidade se tatuem. Ah, claro, Sou claro. bem Não, contra. claro, claro, claro. Não, então a sua atitude é favorável em relação à tatuagem. Segunda pergunta: normas subjetivas. No seu grupo social, de alguma forma, você percebe que a tatuagem é bem aceita? As pessoas gostam de tatuagem? Não, as pessoas não. Muitos dos que eu conheço e que convivo não gostam de tatuagem e falam para mim. Mas uma outra parte significativa, sim. Sim, A outra parte significativa, sim. É onde você vai escolher. E o terceiro você percebe que você controla a sua vida ou, ao contrário, que você é apenas um refém do mundo? eu acho que eu já fui bem mais refém do mundo. Hoje eu acho que eu controlo um pouco mais a minha vida. Se você controla um pouco mais a sua vida, se boa parte do seu grupo Exemplo, social que você acha significativo avalia como positivo tatuagem e sua atitude é positiva em relação à tatuagem, é mais provável que o seu comportamento se converta em tatuagem do que alguém que avalia negativamente tatuagem, de que vive em um grupo, sei lá, um grupo de muçulmanos que é totalmente contrário à tatuagem, e alguém que se sinta refém do grupo, que sinta que não tem controle sobre a própria vida. Esse cara provavelmente não vai sair lá da mesquita onde ele está para ir a um estúdio de tatuagem fazer uma tatuagem no pescoço. Entendeu mais ou menos? entendi. Concordou? Professor, entendi, mas não entendi. Fala aí de novo. Vamos lá. Vamos lá. Os 3 pontos. Atitude é o certo, errado, bonito ou feio. Você acha bonito tatuagem? Acho. Acha certo? Sim. Acha certo, acha bonito. Então, as suas atitudes em relação à tatuagem são positivas. Dentro desse grupo social que você disse, de pessoas que valorizam a tatuagem, que gostam a tatuagem, eles têm tatuagem? Sim. Eles acham legal tatuagem? Sim. É uma norma emergente, é a norma subjetiva do grupo, é a norma, é um padrão aceito. E Entendi. você sente que você pode, através das suas ações, realizar a sua vontade? Por exemplo, se você tiver uma vontade de fazer uma tatuagem, você pode fazer uma tatuagem? Posso. Então, é o conjunto dessas 3 coisas que provavelmente se converte em uma tatuagem. Agora vamos pensar, Renata, em alguém extremamente oposto de você. Alguém, por exemplo, que nasceu lá na Al-Qaeda, no meio de um grupo terrorista islâmico ultra radical. Por exemplo, no Alcorão fala de marcar a pele, né, como uma espécie de um pecado. Então, dentro desse grupo, individualmente, as pessoas vão ter atitudes negativas em relação à tatuagem. Elas não gostam, né? O indivíduo ele não gosta. Além disso, dentro do grupo dele de referência, ninguém gosta também. Ou seja, a norma subjetiva não é só não ter tatuagem, mas como também não gostar de quem tem tatuagem. E terceiro, quem nasce, né, num grupo, né, como a Al-Qaeda, ele se sente muito refém do grupo. Muito dificilmente ele vai ter autodeterminação para sair daquele lugar para se tornar, sei lá, acionista do mercado financeiro. Não, ele tende a continuar ali. Então, a somatória dessas 3 coisas leva a ele não se tatuar. Entendi. Ficou mais claro? É que assim, é um Ficou. modelo de simplificação, né? Nada quando a gente fala de comportamento é tão simples assim. Mas a gente pode explicar boa parte das coisas com isso. No caso, assim, eu cresci ouvindo que tatuagem era coisa de bandido,
que isso Eu não também. prestava, e filha de nordestino. Então, assim, eu cresci com todo esse pensamento, mas mesmo assim eu tive o meu pensamento, a minha forma de pensar em relação ao que eu acho sobre a tatuagem, sobre ser tatuado, né? Então, eu não me influenciei a respeito do que meu pai fazia, do que meu pai falava. É isso? Isso, exatamente. E justamente, Renata, esse não se influenciar é você ter o seu locus interno de comportamento. Ou seja, é que isso é inconsciente, mas inconscientemente você enxerga que você é dona da sua vida de maneira geral. Agora, é muito provável, né, como você disse, que existem outras pessoas que você conhece que, ao contrário, que não concordam com seu pai e que curtem, né, tatuagem. E você fazer parte desse grupo, você meio que emerge a uma norma subjetiva. Eu dou aqui o meu próprio exemplo. Meu pai também me dizia a mesma coisa. Aliás, Renato, ele dizia que se eu fizesse um dia, ele ia arrancar com um ralador de queijo. Ah, mas eu também escutei, era com facão. Você imagina, Renata, Não. passar um ralador de queijo na pele do cara, né? Só que assim, aí é a norma subjetiva. Quando eu comecei a ficar adolescente um pouco, comecei a sair fora um pouco daquele meio que eu vivia, eu comecei a ver outras pessoas aonde a norma subjetiva era o ter tatuagem e não o não ter tatuagem. Aí juntou as três coisas, as minhas atitudes foram ficando positivas em relação à tatuagem, os grupos ao qual eu transitava, pelo menos os que eu mais valorizava, né, tinham atitudes positivas e eu sempre senti que tive controle da minha vida. Então, eu fui lá e fiz, inclusive, aquilo que você é contra. Fui lá menor de idade e Uhum. fiz a tatuagem sem se importar nem um pouco com o que o meu pai estava achando. Mas você acha que eu não fui menor de idade também fazer? Eu tenho certeza absoluta. É óbvio que eu fui. Eu tenho certeza absoluta. Por isso que nós nos identificamos, né, de maneira geral. E é muito interessante, né? Se a gente pensar, é que a gente falou de um comportamento muito específico, né? Mas muitos outros comportamentos que não são assim tão visíveis, eles vão se enquadrar dentro dessa lógica, de maneira geral, né? As atitudes, a norma subjetiva e o locus, né? O locus é um negócio muito importante também, porque às vezes o indivíduo ele tem uma atitude em relação à tatuagem, por exemplo, muito favorável, curto. A norma subjetiva do grupo também curte, mas ele não sente que ele tem um locus interno. Ao contrário, ele se sente refém das forças externas. Esse cara ele vai dar mais ouvido ao meu pai, vai ficar com medo do ralador de queijo e vai ficar frustrado, né? Porque ele queria ter a tatu e fica sem a tatu. E assim, né? Tem situações que eu percebo, né, nesse meio, nesse mundo da tatuagem, que nós somos que nem aquelas crianças piolhentas, de quando a gente era chamado de piolhento na escola, né, que sofriam bullying. Então, assim, ui, ela tem tatuagem, ela não, nem é bom chegar muito perto, é coisa de maloqueiro isso. Isso é nítido até hoje, né? Essa realidade é vivida, assim, eu falo para você, eu às vezes quando saio com os meus filhos, quando a minha filha era pequena, teve senhoras que chegaram para mim e perguntaram se eu dava de comer para a criança. Eu falei, nossa, mas ela é Nossa. tão gordinha. Eu falei, não, é que vocês são tão diferentes, o que, que ela come? Eu tinha vontade de ser bem malcriada, né? E falar assim, não, ela come capim. Mas não, né? Claro que eu era até que era consciente nessa época ainda. Então, assim, a gente sofre um bullying muito grande, né? A visão das pessoas é muito difícil. A sociedade é muito difícil ainda, né? Então, estudar Sim, a sim. sociedade é complicado. Sim. Não, com certeza. Assim, e a norma subjetiva ela vai refletir o lugar. A tatuagem, de maneira geral, se a gente pensar no universo brasileiro, as atitudes em relação à tatuagem, assim, no aglomerado, né? Elas têm se tornado mais favoráveis. Porque grupos de referência começaram a adotar. Por exemplo, jogadores de futebol hoje é muito raro, eu acho, um jogador que não esteja trancado, né, de tatuagem. Né? Um outro exemplo são artistas, se tornou cada vez mais comum. Então, consequentemente, acabou deixando de ser algo que era visto como de nicho, né, como algo underground, algo relacionado a grupos específicos,
para se tornar parte de um todo, né, de maneira geral. É arte, né? Não deixa de ser arte. A E as arte, pessoas têm que claro, enxergar dessa forma, né? Não deixamos de ser telas vivas, né? tela viva, com certeza. A arte no sentido mais vivo da palavra, né? Eu não concordo 100%. Mas eu dou um exemplo. Quando eu fui estudar na Itália, eu fui estudar era no interior do interior mesmo, era uma província, né? Chama Messina. As pessoas não são acostumadas com tatuagem lá. Lá, eu acho que pela primeira vez na vida, eu me senti um ET, de fato. As pessoas olham de tipo parar na sua frente, assim, para ficar olhando de cima a baixo, porque eles são meio assim mesmo, os italianos. Agora, numa mesma. Aí você anda 200 quilômetros, você vai para Roma, ninguém liga. Ninguém liga, porque todo mundo tem, entende? É um pouco o contraste, né? As coisas ainda não chegaram, né? Só que hoje, né, que a gente tem internet, globalização, eu acredito que a gente passa a respirar, inclusive se a gente pensar, né, no universo da tatuagem, valores que não estão restritos à nossa localização geográfica, né? Por exemplo, hoje, aqui no Brasil, né, quantas pessoas não têm tatuagem, por exemplo, do estilo oriental e não tem contato nenhum com a cultura oriental? Entendem isso? Entende mais ou menos isso? Sim. Você desagregou, né, daquele grupo, né? Ou, por exemplo, a tatuagem old school, ela nasce, né, alicerçada ali primeiro com os marinheiros, com artistas de circo e com prostitutas, né, no final do século XIX, nos Estados Unidos. Hoje, o funkeiro tem, o porteiro do meu prédio tem, o meu amigo tem, eu tenho, pessoas que não têm contato com aquele grupo geral, né? Como você disse, é arte, e a arte ela se expande, né, de maneira geral como um objeto social, mas a atitude ela é significativa em relação a isso, né? Alguém que tem uma atitude negativa em relação à tatuagem, eu não curto. Ele não faz. Ele não faz. Por mais que a situação, só aquela situação, sei lá, ele está na cadeia, é obrigado, né, a fazer. Aí, nesse caso, a situação e não é nem ele que faz, né? Fazem, né, para ele, né, de maneira geral. Enfim, não sei se eu fui claro, Renata. Não, foi claro, sim, entendi. Obrigada, professor. Nada. Bom, e aqui, pensando inclusive nesse escopo da tatuagem, a gente pode falar de três coisas: autoapresentação, autojustificação e autopercepção. Estou escrevendo aqui, vou mandar esses três termos aqui no chat. Cadê o chat? Mas chega de falar de tatuagem, vamos falar de outro. Fumar, por exemplo, o fumar, o cigarro. Todo mundo sabe que faz mal, etc, etc. O primeiro, algo que pode levar, muitas vezes, o indivíduo a fumar é o que nós chamamos de autoapresentação. Autoapresentação, a gente falou disso na aula anterior, é a forma como você se apresenta no mundo social. E, enfim, por mais que você diga que não se importe com ninguém e tal, nós tendemos a nos apresentar da forma mais positiva possível. Se você percebe, se o indivíduo percebe subjetivamente que um determinado comportamento é legal, é bacana, é cool, né? Existe a possibilidade dele aderir como uma estratégia de autoapresentação. Como era o caso, por exemplo, do cigarro na década de 60. Na década de 60, o cigarro ele se tornou um sinônimo de independência feminina, né? de libertação. Então, consequentemente, muitas mulheres passaram a fumar para ser descoladas. Né? Entre homens, inclusive, era um símbolo de status, eu tenho até um quadro aqui que eu não consigo tirar da parede, que é um quadro antigo, que é um senhor fumando, como um símbolo de status. Então, aqui, a autoapresentação. Então, eu estou aqui fumando e, nossa, como eu estou lindo, né, fumando. Ou seja, o ato de fumar em público, assim como, sei lá, de usar uma roupa de marca, de fazer uma tatuagem, de falar de uma determinada forma,
pode se relacionar a uma estratégia de autoapresentação, ok? Agora, o segundo ponto é o que nós chamamos de autojustificação. Ou seja, você já aderiu a um comportamento, mas você passa a justificar para si mesmo aquele comportamento. Vamos voltar para o cigarro, por exemplo. Tem uma caneta aqui, vamos fingir que é meu cigarro. Então, eu estou aqui fumando e eu começo a pensar, né? Caramba, né? O cigarro ele tem mais de 5.000 substâncias tóxicas, né? Que podem alterar o padrão de metilação do meu DNA, pode comprometer uma série de coisas, né? Mas, se a gente pensar, as estatísticas, elas não são tão ruins assim, né? Se de cada 10 que fumam, só 2 desenvolvem cânceres, provavelmente eu vou ser parte desses 80% que não acontece nada e eu vou ficar bem, né? Como, por exemplo, não usar máscara. Não, não quero usar máscara e você passa a se justificar, né? Não, eu já tive a Covid, eu não fico doente, enfim, você passa a justificar. E o terceiro, esse eu acho bem interessante, a teoria da autopercepção. A autopercepção diz o seguinte: primeiro você adota o comportamento e, com base na percepção, você forma a sua atitude. Então, vamos supor que eu estou aqui fumando, aí eu falo, caramba, olha eu fumando de novo, acho que gosto de fumar, entende? Então, esse triângulo aqui, autoapresentação, você adota um comportamento como uma estratégia, né, para se pôr dentro de um grupo. Autojustificação, você gera justificativas para si mesmo em relação àquele comportamento, e a autopercepção, você adota o comportamento e forma a atitude depois desse comportamento de maneira geral. Bom, deixa eu cortar aqui. Vou cortar para o slide aqui. E você trabalha com tatuagem, Renata? E meu marido é tatuador. E a gente tem um estúdio aqui em Paranaguá. E qual que é o estilo que você mais gosta de tatuagem? Eu gosto de New School. Mas hoje em dia eu tenho de tudo um pouco no corpo. Então não tem... Não, a gente acaba tendo de tudo. Mas o New School é bem legal. Eu conheci New School ainda quando era adolescente. Sim, eu também. Boa parte... do pessoal lá de São Paulo que mexia com isso, era grafiteiro antes, né? Então eles trazem, Sim. Enfim, a referência... É bem coisa de grafiteiro, né? É bem coisa de grafiteiro. Eu acho bem legal. Nossa, como que chama o cara? Eu esqueci agora, mas tinha um gringo que eu sempre gostava de ver, né, os trabalhos deles de maneira geral. Eu acho interessante como também os estilos eles surgem e se perpetuam. Quando eu era adolescente e conheci tatuagem, só tinha, na minha época, tatuagem de bairro. Não sei se você... Aquela índia com a cara da mãe, aquele tribal com, sabe? Os trabalhos do Mordente, eram os trabalhos do Mordente, eram bem comuns, assim, era bem repetitivo. Era aquela índia sentada de costas no cavalo, com aquela faixa no olho, assim. Isso. Era só isso que ele desenhava. Isso. E nessa época eu não curtia. Eu achava legal a tatuagem, mas o desenho eu falava, putz, né? Que chatice, né? E eu me lembro, assim, uma vez eu era bem jovem mesmo, eu tinha 3 anos, e 13 anos, eu fui num show com um primo meu, e era uma verdurada, eram Stray Edge, era um show de hardcore, e todo mundo tinha muitas tatuagens old school e new school. Eu me lembro de ficar fascinado com aquilo. Aí a hora que eu cheguei, falei, isso é tatuagem, né? Não aquela porcaria que tem lá no meu bairro. Eu fiquei muito fascinado com aquilo. Enfim, passei a me interessar mais, né? Só que era muito difícil, né? Que internet, aí era internet de escada, né? Para procurar, mas aí a pouco eu fui conhecendo mais. Confesso que hoje eu tenho medo de fazer, porque dói muito, mas eu gosto muito, né, de tatuagens de maneira geral. Bom. Mas é uma coisa engraçada, a gente vai pegando uma idade, a gente realmente vai ficando com medo mesmo, e não tem mais coragem de fazer como fazia antes. Não tenho coragem, Renato, não medo tenho. Da dor.
Não tenho. Eu tenho tatuagem antiga que eu nem terminei, sabe? Ah, não, vou voltar aqui, né? Para terminar. Nunca tive coragem lá de voltar para terminar. É, Aí vai Eu passando, né? fui 5, 10 anos, você fica, deixa assim mesmo, né? eu fui body piercing por um tempo no estúdio. E eu falo pra você, eu abandonei isso porque eu não consigo furar as pessoas. Fazer a perfuração, a impressão que dá é que está enfiando a faca na manteiga, assim, sabe? E isso era uma coisa que me incomodava. E eu não consegui mais levar pra frente a profissão porque não tem condições. Não é pra mim, sabe? Não, não é pra mim. Não nasci pra isso. Mas eu acho que caiu um pouco, não? O piercing. Eu não sei também. Eu lembro quando eu Não, era tá bem super em jovem, o alta. pessoal tinha na cara inteira, assim, fazia um monte, assim. Hoje parece que é um pouco. Se bem que eu acho que popularizou, na verdade, né? As pessoas não têm muitos, mas muitas É pessoas têm alguns, né? É que agora tem os piercings novos, né? Tem o microdermal, que são essas, a implantação na pele mesmo. Tem o surface, que são piercings mais diferentes. Eles não são como o convencional, lá, o piercing de umbigo, sobrancelha. E se bem que isso voltou, tá super em alta os piercings na sobrancelha. Cartilagem de orelha é uma coisa que está sendo muito perfurada. Então, assim, a linha body piercing realmente ela voltou com tudo. Principalmente do meio do ano passado para esse ano, é algo que está todo mundo buscando. Agora você falou de perfurar cartilagem. Gente, é tão duro, me dá uma aflição só de pensar. Meu pai do céu. O Eu, surface é perfuração de nuca. nossa, não, Deus me livre. Renato, eu tô muito covarde, você não faz ideia. Eu tô numa covardia só. Agora a minha esposa quer fazer tatuagens, começou, fez uma ou outra. Eu vejo ela com admiração, como ela tem coragem, né, de fazer isso. Eu perdi totalmente a coragem. Enfim, ainda bem que quando eu tinha coragem, eu fiz algumas. Bom, vamos lá. A teoria da autoapresentação. Então, a autoapresentação, um exemplo aqui, não sei se vocês se lembram desse sujeito aqui, o rei do camarote. Alguém se lembra desse rapaz aqui? Ficou muito famoso, né? Virou meme na época. Essa teoria vai entender o seguinte, que as pessoas, sobretudo aquelas que são automonitoras, ou seja, que, que pensam mais de como elas estão refletindo ali no seu meio social, elas vão, de maneira ativa, buscar criar impressões positivas. Por exemplo, quando você vai a uma festa, né, se veste melhor do que para ficar em casa. Isso é, dentro da teoria da apresentação, uma estratégia comportamental para criar impressões positivas. Então, nessa condição, esses indivíduos eles vão descrever as atitudes, elas vão adaptar as atitudes para que elas pareçam compatíveis com suas ações. Então, por exemplo, você questiona lá o rei do camarote, né? Mas por que você faz isso, né? É porque eu estou na festa. Ele vai dar uma descrição de acordo com a pessoa que está ouvindo de maneira geral. Vou dar um exemplo. Vamos supor que sei lá, né? Tem um rapaz lá que está super afim lá de uma moça, tal, e eles começam a conversar, tal, e ela fala que gosta de sushi, por exemplo, e ele odeia sushi, mas existe uma grande possibilidade dele adaptar a descrição, ele falar, eu gosto também de sushi, mas eu tenho alergia, apesar de amar, né? Por isso que a gente não vai comer agora, mas também amar. Ou seja, para de alguma forma a provocar, né, emoções positivas. A gente pode dizer que esse efeito ele é muito forte, inclusive num questionário que a pessoa sabe que não vai ser identificado. Muitas vezes o indivíduo ele tem ali uma opinião extrema, por exemplo, como eu disse aqui do racismo, mas ele não responde aquilo querendo aqui gerar melhores impressões. Então, aqui dentro da teoria da autoapresentação, o indivíduo ele ajusta, né, a justificativa da atitude pensando na impressão que ele vai causar. A segunda teoria explicativa é a teoria da dissonância cognitiva. Essa teoria da dissonância cognitiva, ela é desenvolvida pelo psicólogo social Leon Festinger, que é quem está na foto aqui, e ela vai dizer o seguinte, que nós sentimos muitas vezes tensões quando os comportamentos vão contrariar as nossas atitudes de maneira geral.
Por exemplo, vamos supor que alguém aqui da sala seja terraplanista, ou seja, creia convictamente que a Terra é plana. Quando você fala para essa pessoa, né, começa a falar coisas, tá, mas e a sombra, né, que é redonda, mas e o negócio que tal aqui? Ela vai achar muitas vezes que você não está atacando o objeto social em si, mas que você está atacando a atitude dela, e ela pode adotar um comportamento autodefensivo de se fechar, de maneira geral, ou, né, de mudar, reduzir a fim de reduzir a tensão. Então, como eu deixei aqui, ó, para reduzir essa excitação negativa, nesse caso, entre essa discrepância, né, entre comportamento e atitude, justificamos internamente nossos comportamentos. Como eu fiz, por exemplo, na teoria que dá justificação. Comecei a fumar o cigarro, tô fumando por quê? Porque eu gosto, né? Mas aí começa a pensar, né? Caramba, né? Mas eu sei que faz mal, né? Eu sou contra o cigarro, né? Mas aí você começa a justificar, né? Mas não tem, acho que a minha genética, né, não fica doente, mas, ou seja, você gera uma justificativa, e uma justificativa, inclusive, às vezes até irreal, né? A teoria aqui propõe, adicionalmente, que existe uma discrepância. Deixa eu voltar aqui, cansei de olhar esse slide. Existe uma discrepância entre as justificativas internas e externas. Por exemplo, uma ação que você gosta de fazer. Se você percebe que você faz aquela ação, por exemplo, porque você é pago, você tende a gostar menos daquela ação. E se você percebe que você faz aquela ação porque você gosta, você tende a valorizar mais, a se identificar mais com aquela situação de maneira geral. E por fim, né, como eu disse, a teoria da autopercepção, ela vai assumir que quando as atitudes elas são fracas, nós observamos os comportamentos, as atitudes, e a partir daí inferimos, né, vamos inferir as nossas atitudes, né? Então aqui a gente pode dizer o seguinte, né? Vamos supor que eu pergunto para vocês gostam de comer carne de siri? Putz, eu nunca comi carne de siri. Você come carne de siri, e a partir da sensação de comer a carne de siri, você forma a formação da atitude. Mas perceba o seguinte, é difícil de explicar, mas fácil de entender. Quando você percebe que é um gosto, né, que adveio da sua própria percepção interna, você tende, de alguma forma, a se apegar mais do que quando é uma imposição externa, né? Vamos supor que você, duas situações. Numa situação, eu convido a Renata ou alguém aqui da turma para comer a carne de siri. E depois eu pergunto o que ela achou. Numa outra situação, eu pago a pessoa para comer a carne de siri e depois eu pergunto o que ela achou. É muito mais provável que as pessoas, né, respondam positivamente na primeira circunstância. Ou seja, que a pessoa foi convidada, mais do que na segunda. Por quê? Porque na primeira circunstância, a pergunta ela vai se referir, na verdade, a uma formação interna. Ela vai entender que é o locus interno, né? Na segunda, ela vai entender bem claro que existe uma pressão externa, né? Aliás, aqui parece paradoxal, mas muitas vezes você remunerar muito, alguém recompensar muito o indivíduo pode levar algo que é prazeroso a parecer penoso. Eu sei que parece paradoxal, mas é assim. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês para a gente fazer um resumão final. Então, em suma, gente, atitude e comportamento ela não é a mesma coisa. A atitude ela é uma predisposição favorável ou desfavorável a qualquer tipo de objeto social. Esporte, forma de se vestir, forma de falar, música, qualquer coisa que é socialmente feita, né? As atitudes elas não são estáveis, ao contrário, elas vão mudando ao longo da vida e elas são frutos da interação social,
ou seja, dos meios que você viveu, por onde você passou, dos processos de comparação que você faz de si mesmo com os outros, da identificação e diferenciação social, e ela vai expressar um posicionamento que é construído em grupo, coletivamente a partir da história, né, possuindo assim um caráter aprendido. Então, vai basicamente, vai ser um resumo de como ela sente, né, um determinado objeto social. Gosto, não gosto, bonito ou feio, concordo, discordo, e muitas vezes o comportamento ele não é somente um produto das atitudes, mas também de uma situação. Ou seja, muitas vezes o indivíduo ele tem uma atitude, mas ele adota um outro comportamento. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque muitas vezes a situação, por exemplo, é mais forte do que a própria atitude. E a gente deu vários exemplos quando a gente falou da aula sobre conformidade. Além disso, as atitudes, elas têm um componente cognitivo, ou seja, ideias, crenças e percepções. Ideias, aquilo que você concebe dentro do universo de possibilidade, crença, aquilo que você acredita, e percepção, como você percebe. Por exemplo, alguém vai perceber a tatuagem como bonito, alguém percebe a tatuagem como feio, né? Como, por exemplo, a colega falou dos trabalhos do Mordente, achei bem engraçado, né? Eu percebia como horrível, logo de cara, outras pessoas percebiam como maravilhoso. Enfim, isso influencia, né, as atitudes, né? Também a relação afetiva, o sentimento, os sistemas de valores ao qual as pessoas estão involucradas, e também fatores comportamentais de maneira geral. Então, aqui, quando, em que situações as atitudes elas vão corresponder ao comportamento? Quando as outras atitudes, as outras influências sociais são mínimas, né? Eu dei o exemplo aqui do menino que gosta de cannabis, mas acabou de chegar o tio pastor dele. É uma influência social muito forte. Consequentemente, blinda o comportamento, apesar da atitude ser convergente. Quando a atitude corresponde ao comportamento previsto, como é o caso das atitudes, das predisposições políticas, né, que tendem a se refletir no campo eleitoral, e quando a atitude é potente, né, quando a atitude é convicto. Né, uma coisa é onde falar, por exemplo, eu sou de direita porque ele é a favor do livre mercado, etc, etc. Outra coisa é ele ser de ultra, né, uma ultradireita conservadora, né, porque ele, enfim, acaba tendo uma visão muito mais apegada, né, em relação à situação, né, de maneira geral. Nós, né, tendemos a justificar as nossas atitudes morais, dentro aqui, né, pensando na teoria da autoapresentação, ou seja, quando nós assumimos, né, que cometemos um comportamento ruim e outros nos questionam, nós geramos algum tipo de explicação, enfim, tipo, o outro era ruim, né? Você tenta trazer congruência, né? E essa explicação, ela não é só externa, né? Você tem tanto a autoapresentação como também a autojustificação. O indivíduo, ele justifica para si mesmo, né? Aliás, um ponto importante, né? Comportamentos como, por exemplo, políticos, sociais, eles moldam a nossa consciência moral. Como, por exemplo, um grupo da Ku Klux Klan. O que leva o indivíduo a entrar não é exatamente a crença, né? Vamos supor que eu já sou um filho do cara da Ku Klux Klan, aí eu estou lá dentro. Eu começo a militar, etc, etc. Isso tende a moldar os meus valores morais, eu acreditar mesmo que existe uma raça superior, que os outros são inferiores, e uma coisa retroalimenta a outra. Quanto mais você faz parte desse grupo, mais as suas atitudes vão se convergir com a lógica do grupo, né, de maneira geral. E aqui, 3 teorias, né, vão explicar a forma como nós expressamos, né, as atitudes. Né? A primeira é a autoapresentação, ou seja, nós queremos nos apresentar sempre positivamente. Né? Então, por exemplo, quando você vai numa entrevista de emprego e a pessoa pergunta qual é o seu pior defeito, você fala, sou muito perfeccionista. Né? Você está ajustando, na verdade, a sua atitude para tentar causar uma impressão positiva.
dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é quando você sente um conflito entre a sua atitude interna e o comportamento, e você busca, de alguma forma, reduzir essa excitação negativa, justificando internamente o comportamento, como é o caso do cigarro. Estou aqui fumando, sei que faz mal, mas fico justificando para mim. Não vou ficar tão mal, tal. Ou resolvo, por exemplo, sair sem máscara porque eu estou afim, né? Sei que faz mal, mas fico justificando para mim para reduzir a minha tensão interna. E, por fim, a teoria da autopercepção, ela vai entender que, em muitos casos, a sua atitude é fraca, né? Qual é a sua opinião em relação ao Corão? Você nunca leu, como você vai saber? Né? Nesse caso, vai entender que é a partir da experiência que nós vamos inferir a nossa atitude. Aí vai dar uma lidinha lá no Alcorão e pensa, curtir ou não curtir, né? E a teoria do comportamento, deixa eu cortar aqui para mim um pouco, e a teoria do comportamento planejado, que a gente discutiu aqui, tendo como objeto de estudo a tatuagem, ela vai entender três coisas. Primeiro, a atitude, ou seja, o que você já formou em relação àquilo, concordo, não concordo. A gente deu como exemplo a tatuagem, a corrida, mas vamos imaginar uma outra coisa, que, por exemplo, começar a comer de maneira saudável, ok? Então, primeiro, li muito sobre nutrição e tal. Putz, comer saudável é muito massa. Aí eu vejo que na minha casa tá todo mundo comendo saudável, entre os meus amigos é só comida saudável, e eu percebo aquele locus interno de autodeterminação, ou seja, que nada me impede de ir em relação aos meus objetivos. Eu junto as três coisas, essas três coisas acabam se convertendo num comportamento. A atitude favorável em relação à comida saudável, a norma subjetiva, tá todo mundo comendo saudável, e o controle percebido. Eu entendo que eu não sou refém do carboidrato, né? Que eu posso comer saudável, né? Que eu tenho autodeterminação. Isso tende a se converter em uma dieta saudável, em uma tatuagem feita, em uma corrida bem executada. Bom, agora acho que eu vou cortar a gravação. Gravamos muito hoje.